Só para o pessoal pôr no mudo aí os microfones e colocar de novo aqui. Olá, boa noite, pessoal. Acabei de chegar, mas estou por aqui. Boa noite, seja bem-vindo, Ezequiel. Pode deixar seu microfone no mudo aí para a gente poder escutar direitinho aqui todo mundo. Já está. Obrigada, viu? Vamos lá, agora acho que vai dar certo. Bom, é uma honra fazer parte dessa empresa de tantos anos, que há tantos anos está impactando a vida de tantas pessoas. Meu nome é Jéssica Santiago, eu sou trainer da Dale Carnegie em Brasília, faço parte da equipe que está acompanhando todas essas transformações serem feitas nos nossos participantes. E hoje eu vou ter o prazer de estar conduzindo essa conversa com duas pessoas que eu tive o prazer de estar junto dentro da sala de treinamento e que me ensinaram muito com a história deles e me ensinaram muito com as escolhas que eles fizeram. Então está sendo um grande presente poder estar aqui conduzindo essa conversa com a Janine e com o Marcelo. Vou abrir para vocês poderem se apresentar antes da gente começar esse papo de fato. Então, Janine, só conta para a gente um pouquinho quem você é. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá certo aí, Jéssica? Estamos sim. Meu nome é Janine Araque, eu sou dentista, ortodontista, eu fiz faculdade Oi? Eu fiz faculdade em Araraquara, de odontologia na Unesp, e depois fiz mestrado e doutorado na USP, em Bauru. Eu me formei há 18 anos, moro em Brasília há 13 anos, onde já trabalhei como dentista em consultório particular, trabalhei na Força Aérea Brasileira por 7 anos e atualmente sou professora na UNB de ortodontia. O meu relacionamento com a Dale Carnegie, né, vocês devem estar se perguntando, começou em 2018, quando eu fiz o meu curso, né, o DCC. E depois, em 2019, eu voltei a Dale Carnegie para participar como assistente graduada. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. E para quem ficou se perguntando o que é DCC e o que é assistente graduada, a gente vai chegar nessa parte para poder explicar um pouquinho, né, Janine? Isso. Legal, obrigada. Marcelo, se apresenta para a gente, por favor. Marcelo, acho que você está no mudo ainda. Não, agora consegui. O celular estava balançando aqui. Boa noite, pessoal. Gente, é um prazer imenso estar com o pessoal da Dale. Sempre que eu recebo um convite de vocês, se realmente a resposta é não, porque eu não posso mesmo, porque a gente hoje é mais do que parceiro, né? A gente se encontrou
por acaso, num evento, uma vez, da Invisalign, aqui em Brasília, estava a classe odontológica de Brasília em peso, os ortodontistas, tinha pessoas de Goiânia, e aí o pessoal da Dale falou, vai lá, dá um testemunho, conta um pouquinho da sua vivência, e eu estou sempre presente, sempre que eu posso. Eu sou endodontista, né? Para quem não sabe, é um dentista que é especialista em canal, é minha paixão. Eu exerço já há 20 anos essa especialidade. E também sou dono de clínica, né? Sou microempresário, a gente tem hoje lá 15 pessoas, entre dentistas e funcionários. E é isso. Estou aqui hoje para trocar um pouquinho de experiência com vocês, contar como que foi a minha jornada dentro da Dale. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma hora e meia aí muito especial, muita troca positiva que a gente pode, né, acrescentar um pouquinho. Muito obrigada, Marcelo, muito obrigada. E aí, só de vocês se apresentarem, assim, já deu para ver duas carreiras de peso, né? Duas carreiras super construídas, assim. E por que a gente chegou nesse tema, né, da jornada do negócio lucrativo, assim? Eu entrei em contato com a Janine e com o Marcelo, liguei para os dois separados, assim. E perguntei, falei, que a gente queria conversar e queria conversar sobre aquilo que mais faz sentido para vocês da experiência com a Dale Carnegie. E, por uma coincidência, os dois tocaram no mesmo ponto, né? Nessa nossa virada de um profissional focado 100% na área técnica, que consegue, de repente, começar a falar de negócio, de carreira. Então, um pouco do que a gente viu ali no vídeo da Dale, de assumir o comando, seja de uma empresa, seja de um negócio, de uma carreira. E aí, a gente, ouvindo vocês se apresentarem, já fica claro assim, cara, vocês tinham construído já muita coisa e ainda assim chegaram num ponto que vocês queriam mais, ou queriam alguma coisa diferente. Então, eu queria primeiro que vocês contassem um pouquinho dessa história, assim, como é que foi, a Janine falou que foi uns 2 anos atrás, Marcelo também, como é que estava, como é que vocês chegaram naquele ponto há 2 anos atrás, um pouco dessa história. Janine, você começa pra gente? Sim, olha só, como eu tinha estudado já muita ortodontia, né? Eu tinha já feito mestrado, doutorado, então assim, eu sempre me preocupava muito com a parte técnica, né? De eu oferecer um serviço de qualidade para o meu paciente, né? Para o meu cliente. E aí eu comecei a pensar assim, gente, mas eu estudei tanto, por que eu não ganho tanto dinheiro, né? Eu acho que eu deveria ganhar mais dinheiro. Legal. Eu via pessoas assim que nem tinham estudado, né, todo esse caminho que eu escolhi da carreira universitária, né? Que tem que se dedicar muito, estudar muito. E essas pessoas tinham mais sucesso, né, entre aspas, financeiro até do que eu. E aí eu tinha um amigo que sempre falava da Dale Carnegie, sempre, que é o Dr. Carlos Henrique. E aí eu falei, eu acho que esse ano eu vou, em vez de investir num curso de ortodontia, eu vou investir num curso para eu aprender a vender o meu produto, a oferecer essa técnica toda que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Legal. Foi então que eu procurei a Dale e consegui excelentes resultados nesses aspectos, né? Janine, e você usou algumas palavras aqui, antes de eu abrir para o Marcelo contar um pouquinho do cenário dele, há 2 anos atrás, né? Você falou algumas palavras que já chamam a atenção de cara, né? Primeiro, por que eu não ganho tanto dinheiro? Então, às vezes, a gente tem medo de pensar nisso, medo de pensar em dinheiro, né? Por que eu preciso medir o sucesso em dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente fica meio... Como é que foi, assim? Por que te deu esse estalo de que, cara, eu mereço ter algum sucesso que é diferente, além do sucesso acadêmico, ter alguma outra vertente, assim? Eu vi assim, Jéssica, às vezes a pessoa ela nem era tecnicamente tão preparada e ela tinha um negócio muito mais rentoso, lucrativo, e eu pensava assim, meu Deus, o que será que essa pessoa faz, entendeu? Que eu não faço, alguma coisa eu tenho que melhorar.
Eu brinco que esse Legal. meu amigo, o Carlos Henrique, eu nem sei se ele tá aqui, mas eu falo que ele vende uma caneta Bic por o preço que ele quiser, entendeu? Para um paciente. Aí ele ficava, vai lá na DEIO, vai lá na DEIO. Eu falei, gente, eu preciso ir lá na DEIO ver o que ele aprendeu tanto lá, assim, que eu também quero aprender, né? E aí Legal. foi por isso que eu fiquei intrigada e resolvi, né, ir na Dale Carnegie fazer o treinamento. E na época você estava com o seu consultório e você estava na Força Aérea ainda, não estava? Mas eu já tinha, assim, às vezes fica parecendo assim, que eu também não recebia nada, que era muito ruim. Não era muito ruim, entendeu? Mas eu achava que eu podia mais, né? Eu sempre quero mais, né? Eu sou E eu lembro que inquieta. você também estava no momento assim de começar a sair da Força Aérea e se preparar Isso, também para ficar só exatamente. com o consultório. Isso, eu estava preparando essa mudança, né? De profissional também. E Então vocês fazia me todo ajudaram sentido nisso. pensar que já que você ia, né, um lado não ia mais existir, Sim, o com consultório certeza. precisaria te suprir, tanto no tempo livre que você ia passar a ter, quanto no... Financeiramente, sim, com Legal. Então certeza. também teve a ver com o teu momento, assim. Sim. Muito bom. E para você, Marcelo, você já estava com a clínica? Como é que foi esse negócio assim? Já tinha uma clínica estruturada, já tinha equipe, por que resolver mudar? O que estava acontecendo? Comigo a minha carreira sempre foi uma carreira clínica, né? Eu nunca tive na carreira acadêmica. Então, essa pegada empresarial, ela sempre foi uma rotina, desde o início para mim. Uhum. E a Dale, ela caiu meio que de presente, assim, no meu colo. Eu vivi um momento onde que a gente tinha... A minha carreira individual, ela já ia muito bem, né? Como endodontista, membro da Associação Norte-Americana de Endodontia, tecnologias fantásticas, pioneirismo na minha área e tal. Só que a clínica cresceu e eu já tinha parceiros ali, né? Dentistas que eram prestadores de serviço comigo já há algum tempo. Eu estava vivendo uma crise de liderança ali dentro, no momento que eu busquei a Dale, né? Então, uma dificuldade em influenciar os meus colaboradores para motivá-los dentro dos objetivos e metas que a partir de então já não tinha mais para mim, mas eu tinha para o grupo. E eu estava vivendo essa dificuldade de Era um liderar. momento de transição, assim, então, de que... Muita. 2017, a nossa equipe, ela teve em Los Angeles, a odontologia estava passando por um processo de mudança para odontologia digital, e a gente estava bem na crista da onda, investimos, compramos equipamento, e aí a equipe, sabe, sentiu bastante esse período de mudança. Então, essa crise de liderança, nesse momento, estava muito clara, a leitura era muito óbvia, que a gente precisava redirecionar a nossa estrutura organizacional para que a coisa realmente tomasse corpo e decolasse. E foi justamente o que aconteceu pós-Dale. Né? Que Foi legal. fantástico. Né? E é legal isso que você está falando, né, Marcelo? Porque a gente às vezes ouve muito aquela coisa, né? Ah, em time que está ganhando a gente não mexe. Mas assim, o contexto fora estava mexendo tanto que mesmo o time estando bem, a empresa estando bem, precisa ajustar alguma coisa para ir para um próximo nível, né? Um nível que seja diferente daquilo que a gente conhece. Sempre. O processo é dinâmico. Não é estático. O processo empresarial ele é dinâmico e ele muda sempre. A gente tem que se aprimorar. Não caia na armadilha do conhecimento. Né? Por mais especialista bom naquilo que você mantenha seu olhar muito aberto, porque o sucesso ele é algo conquistado. Ele não cai no seu colo de presente. Né? Então foi assim que eu entrei de cabeça e foi muito bom. Que show. Eu vou aproveitar, então, as duas experiências que vocês colocaram e já lançar uma pergunta, né, para as pessoas que estão nos assistindo, assim. Que, afinal, acho que essa troca de experiência aqui tem duas histórias principais, mas a história de todo mundo aqui pode ajudar muita gente a construir insights. Então, quem que está aqui, que já está assistindo a gente, se você já passou por algum momento assim, em que você percebeu que, tipo,
putz, eu tenho uma capacidade técnica, uma construção técnica tão robusta, por que que eu não consigo transformar isso em recurso, né, em dinheiro ou em negócio? E, por outro lado, um pouco do contexto que o Marcelo falou, né? Você já esteve num momento onde você percebeu assim, caraca, agora o que eu era muito bom não é o suficiente para eu ir para a próxima etapa. Então, quem está assistindo, conta um pouco para a gente no bate-papo dessas experiências, assim, momentos em que você teve essa percepção de que ou precisava transformar isso em dinheiro ou que precisava mudar alguma coisa para a gente poder ir trocando aqui entre a gente também. Vou esperar vocês mandarem um pouco aqui no chat umas histórias para a gente. E aí, como é que foi, Marcelo, quando você percebeu isso, como é que foi essa tomada de decisão assim? Não, a mudança está em mim, não está na equipe. Pois é. Aí é a hora de olhar no espelho e assumir as fragilidades, né? Essa é uma dificuldade, eu acho que todo mundo tem. E eu tive que olhar de frente e falar, cara, por que essa crise de liderança? O que está faltando, né? Quais os conceitos que o superdoutor aí não consegue dominar? Então, essa foi o primeiro degrau, né? Depois de assumir isso, o comprometimento com a mudança. Na hora que você dá a sua cara a tapa, e principalmente quando você está liderando uma equipe, e hoje eu acredito num modelo de liderança horizontal, um modelo não vertical, onde o líder ele vai estar ali realmente para ajudar, para pegar na mão e caminhar junto. E na hora que você se compromete a isso, é uma coisa muito séria, né? Porque é um caminho que não dá para correr, pagar outra pessoa para ir no seu lugar. Você tem que encarar o desafio da Legal. mudança. Né? E abrir mão de tempo, de almoço com família, de hora extra que você tem que fazer. Caraca. Vou te fazer duas perguntas, então, assim, ó, voltando até no momento da tua decisão, né? Essa autoavaliação que você fez, falar assim, não, a principal tá comigo, né? Eu que tenho que fazer a mudança. Você conseguiu perceber isso sozinho? Você pediu feedback para outras pessoas? Como é que foi isso? Foi um processo. No primeiro contato que eu tive com a Dale ela tem uma estrutura comercial que eu acho muito interessante, inclusive hoje eu aproveito um pouco dentro da minha empresa isso, que é muito baseado, o comercial da Dale é muito baseado na reciprocidade. Me corrige se a minha leitura estiver errada, né? Então, quando eu recebi as primeiras visitas dos consultores da Dale, e a gente entrou no bate-papo para eles entenderem a minha estrutura, o que eu estava vivendo, qual que era o meu problema. E aí eu fui enxergando, né? Eles me ajudaram nesse processo de venda, entre aspas. Né? E aí foi o primeiro ponto. Depois dessa conversa, eu falei, caramba, eu preciso ouvir a minha equipe. Eu tenho que ouvir a minha equipe para eu entender como que está esse chão que eu estou pisando. Então, essa conversa primeira com a Dale me cedeu esse insight para ouvir. Legal. Aí eu arrematei. Olha Falei, que não, bacana, né? Não era um treinamento ainda, não era nada, mas você já estava ligado em qualquer novidade que pudesse te ajudar no teu processo, né? E aí eu realmente olhei para o espelho e falei, cara, é com você agora. O problema está na liderança desse grupo. Aí foi aonde que foi mais ou menos assim. Show, muito bem. Ô, Janine, eu vou abrir para você porque eu sei que a tua tomada de consciência é parecida também, né? Você também decidiu que era você que ia fazer alguma coisa diferente, que ninguém ia conseguir fazer por você. Como é que foi esse processo para você? Olha, Jéssica, diferentemente do Marcelo, eu não enxergava a odontologia como um negócio, né? Como uma empresa que eu precisava profissionalizar assim o negócio. Então, eu precisei ter algumas conversas, às vezes desconfortáveis com as pessoas da equipe, sabe? De tocar em pontos assim para poder alinhar mesmo e todo mundo pensar da mesma maneira. Então, às vezes você conversa com o seu sócio, aí você conversa com a sua funcionária,
E aí você vai conseguindo alinhar e vendo que a odontologia, ela é o consultório, a clínica, o escritório de advocacia, o que for, ele é uma empresa, né? Legal. Que precisa ter conversas, precisa ter feedbacks, precisa ter liderança, né? Mas o principal mudança que foi para mim, depois que eu fiz o treinamento, foi eu entender que o principal era eu me relacionar com a pessoa que estava na minha frente. Então, quando Legal. chegava um paciente, eu tinha que me preocupar em me relacionar com aquela pessoa, em conhecer quem era aquela pessoa que estava na minha frente. E que dessa forma, a venda ela seria somente uma consequência desse relacionamento. Então, eu ficava muito preocupada em vender o meu trabalho, e eu não estava preocupada em ver quem era a pessoa que estava na minha frente. E isso fez toda a diferença, né? Porque o dia que eu entendi isso, eu consegui ter o sucesso que eu gostaria, assim, que as coisas começaram a melhorar para mim. E olha que legal o que você está falando, né? Porque tem a ver com... você estava preocupado em vender o teu serviço e não estava tendo resultado de venda. Aí vou ligar com duas coisas uma outra coisa que o Marcelo falou também, né? Sobre o processo consultivo da Dale, que aí vocês me corrijam se eu estiver errada, né? Mas tem muito a ver esse diagnóstico que a gente se propõe a fazer para entender o cliente antes até dele vir para o treinamento, né? Até para a gente poder dizer assim, cara, esse é o treinamento para você. É muito parecido com o diagnóstico que é feito num consultório, ou para um diagnóstico que é feito, às vezes, no escritório de advocacia, no escritório de contabilidade, né? Você precisa primeiro entender qual é o problema do cliente, para ter certeza que você consegue ajudá-lo. E aí, essa é a sutil diferença, né, que você está falando aí da nossa habilidade de relacionamento. Se eu estiver preocupado nessa hora do diagnóstico com a pessoa, a chance de eu levar a minha venda para frente é muito maior, né? E você sabe, essa palavra venda, às vezes, a gente vê com maus olhos, né? Então, não é vender qualquer coisa de qualquer jeito só para ganhar dinheiro. Não é isso que a gente está dizendo, eu estou vendendo um tratamento que é adequado para o meu paciente, que é um tratamento que eu faria no meu filho, né? Legal. Eu não vou fazer uma venda, não é uma venda que a gente vê de maneira pejorativa, né? Mas é um negócio, né? Eu estou vendendo um tratamento e eu tenho que estar primeiro ouvindo o meu paciente, eu conseguia entender o que ele estava precisando, né? Então a escuta se tornou muito importante. Em vez de eu ficar falando, querendo convencer, eu tinha que primeiro ouvir e ser assertiva. E aí eu sabia quem era a pessoa que estava na minha frente, qual era o desejo dela, e eu ia lá bem naquele ponto, se eu pudesse oferecer aquilo que ela queria também, né? Não de maneira incorreta, né? E olha que legal. A venda tem esse negócio, aí a gente tem receio de falar que está vendendo, não quer dizer que a gente está fazendo uma coisa errada, né? Você falou tudo, Janine. É uma palavra que ao longo do tempo, né, ela foi ganhando um significado ruim, né? Eu falo, alguém me falou uma vez, falou assim, há algum tempo, assim, quem não conseguia ser nada era vendedor. Então, hoje, quando você fala, sou vendedor, às vezes fica, nossa, mas vendedor? Ou então, quando você fala, venda, eu vou vender o meu produto. As pessoas entendem como um pouco disso que você colocou, né? Será que é uma enganação? Será que isso é a custe o que custar? E aí eu me lembrei de uma participante que fez treinamento com a gente há não muito tempo atrás, no final do ano passado. E ela tinha um pouco essa impressão também. Ela falava, mas ela fazia parte da área comercial de um consultório, então o objetivo dela era fazer esse primeiro atendimento, mas ela tinha uma meta de venda. E ela falava, eu não posso, assim, eu preciso atender ali direito. E a primeira coisa que ela foi percebendo assim, nossa, se eu tiver mais autoconfiança mesmo de perguntar mais para o paciente, levantar as informações, conversar mais com ele, se eu não tiver vergonha de fazer pergunta, né, de mostrar para a pessoa ali que eu sou uma especialista,
eu consigo fazer um bom atendimento, o mesmo atendimento que eu faço hoje em 35 minutos, eu consigo fazer em 25. E todos os dias ela perdia pacientes porque as pessoas cansavam de esperar na sala de espera. E aí uma das coisas que ela falou assim, não, se eu ficar boa de conversar com as pessoas, eu consigo conversar com mais pessoas no mesmo dia. E eu lembro que no final do treinamento, assim, ela perdia 3 pessoas todos os dias, 3 pessoas que iam embora sem conversar com ela. E de repente ela não perdia mais ninguém. Porque ela falou, não, se eu ficar boa de conversar, as pessoas vão ficar para conversar comigo. Então, essa carga negativa, né, que às vezes a gente coloca dentro de uma área comercial, uma área... Então, a gente precisa tirar um pouco desse significado, né? E aí o Marcelo até comentou do espelho que você viu no comercial da Dale e tentou levar para dentro da clínica. Como é que foi pensar, tipo assim, vai ter uma área comercial dentro da clínica? Como é que foi a recepção das outras pessoas? Como é que vocês conseguiram ter essa ideia e fazer ela funcionar? Olha, foi engraçado, né? É justamente isso, pessoal. Ele tem um sentido pejorativo, né? Comercial, venda, principalmente na área de saúde, a gente tem que tomar cuidado, porque realmente é uma linha tênue entre o que é ético e o que não é, e o que é antiético, né? Então, quando a partir daí a gente estruturou o comercial dentro da Moretti, num primeiro momento a gente teve resistência, porque a equipe não entendia muito bem. Como assim o setor de relacionamento, o setor comercial dentro de uma clínica odontológica, uma microempresa, né? Que a gente está precisando de mais um auxiliar de dentista, alguém, Olha né? só, tipo, como é que a Alguém gente vai pôr recurso numa área comercial? Clínica, né? Então, mas é justamente isso, era fortalecer essa parte de relacionamento, de procurar entender um pouco mais o cliente, os seus anseios, procurar realmente ter uma relação mais próxima com o cliente. E aí, a partir de então, oferecer aquilo que realmente ele está precisando. É um consultor, você não está empurrando nada para ninguém. A pessoa chega com um problema, você tem um serviço de excelência para oferecer, para resolver o problema. Olha que casamento perfeito, né? A pessoa tem um problema e você tem uma expertise que dá para resolver o problema dela, né? Que é um negócio melhor do que esse. Então, essa junção é o que está fazendo o diferencial competitivo, né? Na área hoje da odontologia. E você falando, eu lembrei de uma outra pessoa que eu conversei uma vez, e ela falando assim, não, quando eu passo meu orçamento, eu já passo meu orçamento com 10, 20% de desconto. E eu falei, mas por quê? E ela, não, porque é caro, as pessoas não dão conta de pagar, não sei o que e tal. Eu falei, cara, você já mudou de médico alguma vez por causa do preço? Assim, só por causa do preço, tipo, ela, acho que não. E eu falei, e por que as pessoas te largariam por causa do preço? Né? Se as pessoas vieram até aqui e têm a tua expertise, ela falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, essa coisa da venda que às vezes trava a gente em momentos que não precisava, né? E a gente começa a não conseguir falar do nosso, não é nem do nosso preço, mas do nosso valor. Antes até da gente passar para as próximas perguntas, eu queria perguntar para o pessoal que está assistindo a gente também, né? Você já teve problema com venda? Já teve alguma vez que você falou assim, ai meu Deus, se eu tiver que vender, não vai rolar. Eu não sou bom vendedor, eu sou advogado, eu sou contador, eu não sou vendedor. Você já teve algum problema de fazer o teu negócio, a tua carreira ir para frente por causa de medo ou de receio de vender, de se vender em alguns momentos? E aí, vou até perguntar para vocês, assim, para vocês, qual que é essa diferença, essa reflexão toda que vocês fizeram, como é que ficou essa diferença entre pôr um preço no serviço que vocês oferecem e agregar valor para o paciente ou para o cliente? Como é que vocês enxergam essa diferença? Quem pode começar dos dois? Vai lá, Janine. Vamos lá. Perdão. Não, eu estava pensando ainda, por isso que eu demorei. Então vai lá, Marcelo. Bora lá. A pergunta, então, é a diferença entre preço e valor, não é isso?
para você como é que essa sua percepção toda que você teve de ter uma área comercial e tal, como é que você enxerga hoje essa diferença entre preço e valor? Na minha carreira, isso foi um processo de amadurecimento, né? Quando a gente precifica um serviço, tem muita coisa hoje na análise de um paciente, eu vejo pelos pacientes, que eles vão levar em consideração para a formação do preço, né? Então, assim, quem é esse profissional? Qual o know-how, a expertise, o tempo de experiência? Ele participa, né? Tem vida acadêmica, não tem? Enfim, algum caso semelhante ao meu, que ele já resolveu, uma referência, né, de resultado. Então, são diversos fatores que vão influenciando a pessoa para a decisão de compra dela. Né? E é muito interessante porque isso também é estratificado no mercado. Lá, quando eu tive aquele encontro com vocês na Dale, na Invisalign, estava repleto de profissionais da mesma especialidade. E a gente tem uma tendência de olhar o colega como concorrente seu. E hoje o mercado, por mais... eu estou em Brasília, hoje o plano piloto é o lugar onde mais tem dentista no Brasil. Uau! Hoje é o metro quadrado onde mais... Com mais dentista! Mais tem dentista no Brasil. Só que na minha concepção de profissional, o maior concorrente que você vai ter dentro da sua profissão, seja ela odontológica ou não, é você mesmo. O sucesso depende da gente. Legal. De você correr atrás de aprimoramento, de você, está com problema de liderança, vai lá, corre atrás, quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Né? Essa inércia, né? Muitas vezes a pessoa fica com aquela carreira estagnada, mas não entende por quê. Legal. Né? Eu vou aproveitar até um ponto que você tocou agora, né? Quais são as habilidades? Quando você chegou nesse ponto, quais foram as habilidades que você percebeu que estava faltando? Você falou assim, agora o Marcelo precisa dessas coisas aqui que ele não está conseguindo fazer. E talvez até hoje está precisando desenvolver. A gente não para nunca, a parte boa é essa. Cara, a grande descoberta que eu tive, principalmente frente à minha equipe, que eu precisava ouvir mais a minha equipe. Dedicação para escutar, inclusive individualmente, né? Porque quando você faz uma reunião, isso eu li agora recentemente um livro do Daniel Kahneman, achei fantástico, porque ele divide o cérebro entre sistema 1, sistema 2, um sistema que é cognitivo, outro é associativo. Então, é importante você individualmente ter um momento individual com a equipe, porque quando a gente está coletivamente, por mais que você dá uma folha, pede para a pessoa anotar, a influência do outro colega que está ali de trabalho atrapalha nesse processo, né, de audição. Mas, desculpa se eu estou sendo prolixo, mas eu acho que a principal característica que me faltava naquele momento era essa percepção do ouvir. E é legal você falar isso, porque aí a gente volta naquela coisa do técnico versus o negócio, né? Aí, se eu deixo a minha habilidade técnica tomar conta, eu ajo como se isso não fosse uma prioridade, né? Assim, eu tô o tempo todo na cadeira, eu tô o tempo todo atendendo, eu tô o tempo todo com o paciente, e que hora que eu vou conversar com a minha equipe, né? Imagina, como é que eu vou abrir espaço para isso? E isso é muito rápido de acontecer, né? Eu me peguei essa semana, assim, eu estava conversando com um colega de trabalho, e a gente conversando, e aí eu pensei assim, falei, putz, eu preciso conversar com fulano de tal, mas essa semana não tenho agenda, né? E aí eu fui olhar minha agenda estava lotada de coisas operacionais. Operacionais, assim, eu tenho que entregar treinamento, então eu tenho que preparar o treinamento. Eu tenho que entregar aqui a live, né? Eu tenho que preparar a live. Mas se essas coisas passarem na frente o tempo todo
da equipe, lascou, né? Você vai continuar focado nas coisas técnicas e nunca vai ter tempo para fazer um negócio ou uma carreira, né? Janine, e a tua percepção em relação a isso? Jéssica, eu, assim como o Marcelo, percebi que eu precisava ouvir mais as pessoas. Eu falo demais, falar. Hoje eu me esforço, eu continuo falando, mas eu me esforço, né, para ouvir com atenção, né, com atenção plena, né, com paciência. E aí a pessoa fala, a hora que ela termina, eu falo, você quer falar mais alguma coisa? Né? Nossa, eu jamais conseguia fazer isso. Então, assim, mas eu faço isso, não é raio de falsidade, eu entendi que isso é muito importante. Legal. Porque, assim, eu acho a equipe muito importante mesmo, como mesmo o Marcelo mencionou. Mas se você cativar o cliente, não tem preço que o valor não tem valor que o preço não pague, entendeu? Olha que Eu legal. acho assim que eu pelo menos vejo por mim, se eu for num profissional que alguém me recomendou fortemente, eu já vou, né, tendenciosa a querer tratar com aquela pessoa. Daí se eu chego lá e a pessoa assim me envolve, me trata bem, me faz eu me sentir acolhida, importante, compreendida. Eu fico, entendeu? Ela pode custar R$1.000, mais cara do que a outra que eu tinha ido anteriormente, mas eu acho que o carisma, o carinho é muito importante para a venda. Que legal. E aí isso agrega valor e sobe o preço, né? Eu acho que aí você se sente segura para cobrar. Tem até uma vez, eu acho que até o Carlos Henrique tá aí, ele gosta muito dessas coisas. E ele falou, ele mandou uma vez um artigo para mim que chamava assim, a coragem de cobrar caro. Então a gente tem que ter coragem, e para ter coragem, você tem que ter confiança, né? Na sua capacidade técnica, você tem que ter consciência que você não está fazendo nada errado. Claro. Né? E você tem que ter essa conquista aí, você tem que conseguir conquistar seu cliente, né? Você falou assim, eu era muito difícil, eu nunca faria isso. O que mudou em você quando você fez o treinamento? Que você percebeu assim, tipo, cara, é um negócio que não é automático para mim, não é confortável agora no começo, mas eu preciso fazer. O que exigiu de você essa mudança aí? Jéssica, eu percebi que isso era importante. De verdade, eu comecei a refletir e vi que eu também gostava de ser ouvida. Opa. Entendeu? Então, eu vi que isso era importante, de verdade mesmo. As pessoas têm muita necessidade de falar, né? E precisam ser ouvidas. E hoje em dia ninguém mais ouve a gente. Então, se você dá o ouvido pleno, pronto, tá conquistado. É verdade. Se tornou um grande diferencial, né? Porque. E aí, a gente às vezes até fala, né, a questão do ouvir e tal. Já é muito conhecida, todo mundo fala, né, da empatia e tudo mais. E agora, fazer, né? Porque o Marcelo até comentou no começo uma expressão que a gente usa muito no treinamento da Dale Carnegie, né? Que é a armadilha do conhecimento. Beleza, todo mundo sabe que empatia é muito importante, que ouvir as pessoas é muito bom, que todo mundo gosta de ser ouvido, que todo mundo gosta de se sentir importante, mas daí aos profissionais que realmente fazem isso, né, tem um gap enorme, e aí você passa a estar num grupo muito seleto de pessoas, né? Eu me lembro de um participante que ele era dono de um café, e era uma franquia. Então, ele tinha modelos que ele tinha que seguir. Ele não podia fazer de forma diferente. E o modelo que ele era mais frustrado era que o atendimento dele tinha que ser feito no balcão. A pessoa tinha que ir lá no balcão, fazer a compra dela e sentar na mesa por conta própria. Ele não podia, pelo modelo da franquia, ir com a garçonete na mesa. E ele falava, nossa, isso é muito ruim, porque quando você tem a garçonete, você tende a vender muito mais.
E aí, ele trazendo essa questão do ouvir, do se sentir importante e tal. E ele, não, mas eu falo muito isso com as meninas, não sei o que. Eu falei, Murilo, mas vamos lá, vamos sair do a gente sabe que isso é importante, que isso é bonito, e vamos fazer alguma coisa diferente. O que a gente vai fazer? E aí ele falou, já sei. Quando as meninas forem limpar a mesa, tirar os copos, passar um pano na mesa, ela vai fazer só uma pergunta. Eu posso trazer mais alguma coisa para você? E em poucos meses, assim, isso começou a incrementar cerca de R$ 5.000 no faturamento dele. É uma perguntinha que você fazia ali, que não era errado, não saía do modelo da franquia, mas fazia o cliente se sentir importante, né? Então, olha o diferencial, você deixa de ser ali o atendimento básico, né? O mínimo, padrão mínimo, e passa a ter um algo a mais para oferecer para as pessoas, né? E Marcelo, uma das coisas assim, o que você percebeu nesse sentido de trazer um algo a mais assim? Como é que foi a implementação dessa área comercial? O que você sentiu que trouxe a mais para a clínica e até de valor para os teus pacientes ou para os teus dentistas? Olha só, a proximidade com o cliente, né? A gente já tinha isso incorporado um pouco no nosso DNA, mas a gente conseguiu fortalecer, né, esse relacionamento. E é como o Janine falou, né, na hora que você ganha essa confiança, essa proximidade, o processo fica todo mais fácil de acontecer, né? Então, foi, acho que, o fator primordial aí. A Bruna está colocando aqui no bate-papo a questão da integração da equipe, né? O quanto a integração da equipe nessa hora faz diferença. Se as pessoas têm consciência do propósito, elas estão dispostas a todo mundo remar na mesma direção. Como é que foi a sua percepção em relação à tua equipe nisso? Quando você começou a fazer as suas mudanças, o que você começou a ver de diferente na sua equipe? Cara, primeiro eu vi a equipe como uma orquestra toda desafinada. Cada um estava tocando uma música e no final a gente não sabia que música que estava acontecendo no início, né? E aí eu me via como maestro ali tentando, né, um pouquinho Tentando mais baixo reger a aqui, coisa. aumenta o tom ali, e para que a coisa conseguisse evoluir. E foi muito interessante esse processo, né? Eu tenho uma colaboradora na minha equipe que ela é muito ativa, ela chama muita responsabilidade para si, dentro da área dela, e aí ela contribuiu muito também, e quando a orquestra ela começou a ficar com um nível de afinação melhor, né, o trabalho, os números mostram, né, é muito claro. Legal. Isso, é só olhar a planilha que as coisas vão acontecendo. Show, legal. E aí, até para entender esse processo, assim, né? Como é que foi a, a prática dessas novidades, assim? O que você começou a fazer de diferente, começou a perceber de diferente nos pequenos momentos ali? Porque a primeira decisão ela já é complicada, né? Certo. A gente falar assim, putz, vou mudar. E aí você ainda decidiu, tipo, vou pegar ajuda de um treinamento e tal para me comprometer realmente, igual você falou, me comprometer de uma forma que eu não consiga voltar atrás. E aí, esse processo, como é que foi? Como é que foram os perrengues e as coisas? Como é que você foi fazendo isso, tocando essa transição, né, digamos assim? O que você lembra de fazer? Ou que momento que você lembra Olha de... só, a primeira coisa foi semear a ideia na cabeça de todo mundo, né? Desde os auxiliares, recepção, pessoal do financeiro e os dentistas propriamente dito. Num primeiro momento, teve uma reação de estranheza, né? Gente, mas isso funciona, isso tem lógica, não tem. Até que a gente fez uma primeira, vou pegar um exemplo prático mesmo, a gente fez uma primeira campanha, uma campanha de Botox Day. Vamos pegar a nossa campanha de Botox Day. Então, a gente estruturou, né,
fiz uma reunião com toda a equipe, olha, vai acontecer uma campanha, vai ser assim, a data é tal, vai funcionar dessa maneira, o comercial vai pegar o nosso arquivo de contatos e vai começar a trabalhar tanto via e-mail, WhatsApp, enfim, o jeito que o comercial ia trabalhar, a equipe, integrando a equipe dentro para trabalhar os clientes internos também, comunicando durante os atendimentos, mostrando os benefícios, fazendo aquele papel de consultor, olha, não, aqui dá para a gente melhorar o seu lábio aqui, a testa, enfim. Legal. E aí envolvendo, né? Recepção e financeiro, comunicação, arte dentro da clínica, para comunicar o evento. E aí esse processo ele foi se transformando numa coisa natural, numa rotina dentro da empresa. Legal. Foi interessante. No primeiro momento teve sim, sempre há objeções, né? A gente achar que vai trazer uma novidade para dentro de uma corporação e você não vai ter objeção, todo mundo vai virar seu colaborador pronto, igual é só no militarismo isso, né? E você usou uma palavra que também é outra palavra polêmica, né? A questão da influência. E que é uma palavra que a gente usa muito até porque para nós da Dale Carnegie a liderança ela não depende de cargo, né? Ela depende de quanto as pessoas estão dispostas a te seguir, a te pedir, do quanto as pessoas querem que você compartilhe, querem conversar com você, porque acham que você pode agregar alguma coisa, né? E aí você, nesse momento, com a influência, trabalhando, né, as objeções da tua equipe, vendendo as ideias e tal, mas a gente está trabalhando em influência o tempo todo, né? E acho que agora, nesse mundo, mais do que em qualquer outro, a gente tem mais canais onde a gente exerce influência, né? Então, a gente, às vezes, e agora talvez essa palavra fica ainda mais associada ao influencer, né? Que a gente acha que é uma coisa muito distante da gente, mas que eu estou influenciando quando eu estou conversando com a minha equipe, eu estou influenciando quando eu estou conversando com os meus colegas, com pacientes, né? A Janine, por exemplo, para nós é um grande exemplo de influência, porque a quantidade de pessoas que vieram fazer o treinamento depois e falavam assim, não, a Janine falou que eu tinha que fazer. Então, é uma forma de dizer assim, cara, você tem credibilidade com as pessoas, né? Então... Janine, como é que você enxerga esse movimento também? É uma coisa que a gente trabalha muito no treinamento da Dale, né? Essa influência, essa liderança independente de eu ter um cargo ou não, e eu exercer liderança com pares, com colegas, com amigos, com familiares. Como é que é para você essa liderança que acontece com os clientes, mas também acontece agora em outros ambientes também? Você sabe, uma vez você falou assim para mim, Janine, você é muito influente. Eu falei, ai, nossa, eu achei meio estranho. Ui. Eu falei, será que isso é bom ou será que isso é ruim, né? Eu falei, ai, Jéssica, uma vez você falou isso para mim. A influência nesse caso é o que o Marcelo está falando, assim, não adianta o dentista que está lá dentro, o advogado, sei lá quem que for o gestor principal, né, o líder do negócio, pensar de uma maneira e a equipe continuar fazendo as mesmas coisas. Então, assim, para a gente influenciar, primeiro a gente influencia pelo exemplo, né? Então, eu acho assim, a pessoa olha, vê que eu fui lá e fiz, e dei, né, o meu máximo, e me expus, e saí da zona de conforto, e tive um resultado. Aí a pessoa fala, opa, então esse negócio aí deve dar certo, né? Então, eu acho assim, a influência que a gente exerce, a maior influência é pelos nossos próprios resultados, né? Legal. As pessoas veem o que a gente vai conquistando e elas ficam de olho, né? Elas estão sempre olhando o que a gente está fazendo. Resultado e aí, não tem evidência melhor, né, do que resultado. Exatamente. Eu acho que isso é a principal maneira de influenciar, né? Bacana. E aí vou até perguntar para as pessoas também, né? Quem está assistindo a gente aí, para você, o que é influência? Tem essa carga negativa ainda, né? De parecer uma coisa que igual a questão da venda, né? Ainda tem essa carga negativa ou você já consegue enxergar essa influência como
uma pessoa que consegue levar as outras pessoas com bons exemplos, com boas coisas para contar, para boas influências, né, digamos assim. E aí você tocou num ponto que para nós da Dale Carnegie é muito importante, né? A gente fala que desde que o treinamento Dale Carnegie Course existe, né, há mais de 100 anos, ele surgiu porque as pessoas tinham um problema que elas queriam resolver. E essa é uma essência que a gente faz questão de não perder. Então, a gente fala assim, cara, se você vier para o treinamento para ouvir, conhecer, um dia eu faço alguma coisa com isso, nem vem. Vem porque você quer um resultado, vem porque você tem uma meta, um objetivo, um plano, alguma coisa que você quer diferente e que você vai fazer diferente, né? E o que traz as pessoas normalmente para o treinamento da Dale Carnegie é isso, elas têm um resultado, um projeto que elas querem que seja diferente. Quais foram os resultados que você conseguiu, Janine, quando você passou por toda essa mudança, se propôs aí a expandir tua zona de conforto? O que você percebeu de resultado positivo para falar assim, cara, valeu a pena? Olha, Jéssica, quando eu entrei no treinamento, a primeira vez, eu estava saindo da FAB, né? Igual você mesmo disse, eu estava reativando o consultório, eu tinha tido meus 2 filhos, então eu estava tinha dado uma diminuída na minha carreira profissional. Uhum. Eu queria retomar. E aí, conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim, mas quantos orçamentos você faz por mês? Né? Quantos pacientes te procuram? Aí eu disse lá, X. Ele falou, então, se você vender X, você já vai ganhar tanto. Você não precisa nem vender 2X. O que você precisa é vender para X, né? E aí eu entrei com isso na minha cabeça. Eu falei, eu quero vender para 100%. Não adianta dar o orçamento e nunca fechar, isso, né? Exatamente. Aí eu falei assim, gente, eu quero vender para 100% das pessoas que sentarem na minha frente. Uau! Então, assim, todo mundo que sentar na minha frente vai ficar comigo, né? Show. Porque eu tinha captação, eu não chegava a finalizar, porque eu não estava sabendo como apresentar o que eu poderia oferecer. E aí entra muito a questão da autoconfiança, né? Porque, cara, eu vou fechar com 100% das pessoas que sentarem na minha frente. Tem que 100%. Tem que peitar. Isso aí, show de bola. É porque a meta, né, tem que ser alta, senão isso aí. vai atrás. E aí, como é que no treinamento a gente faz um compromisso público, né? Então, todo mundo fica... E aí eu consegui, sabe, Jéssica? Então, assim, como eu andava com uma carreira eu estava me dedicando muito pouco, eu consegui, nos meses que eu fiz o treinamento, vender tudo que eu tinha vendido no ano anterior. No ano assim, anterior. Em 2 meses eu fiz o que eu tinha feito no ano anterior. Né? Que não era muito, mas para mim foi muito significativo, né? O que eu tinha feito em 12 meses, eu fiz em 2 meses. Se mantém a média, dá para você fazer 6 vezes mais naquele ano. Exatamente. Então, esse foi o resultado que eu consegui, né? Da primeira vez que eu estive aí na Dale Carnegie. Que show, Janine. Obrigada por comentar com a gente. Aí a Janine até falou assim, no período do treinamento, né? O treinamento Dale Carnegie Course é um treinamento que dura 2 meses, 8 semanas. E às vezes a gente fala assim, 8 semanas dá para fazer? Dá. É igual o que o Marcelo falou, né? Quando a gente assume o negócio e fala assim, eu é que vou fazer meu resultado, 8 semanas é mais do que suficiente, ainda mais com o apoio que você vai ter da turma, é mais do que suficiente para fazer o seu resultado acontecer, né? E esse treinamento vai acontecer agora, vai acontecer em agosto, a gente começa uma turma no dia 5 de agosto, ele vai acontecer online, né? A Dale Carnegie já está presente online há mais de 10 anos, então a gente já faz treinamentos online há mais de 10 anos, e ele começa no dia 5 de agosto. Então, quem quiser participar do treinamento ou quiser saber um pouco mais, a Rebeca vai colocar aqui no nosso bate-papo o link do nosso grupo de WhatsApp, onde você pode ir lá para a gente te passar algumas informações ou para você conversar com alguém e a gente fazer esse diagnóstico, né, que o Marcelo comentou, para ver se é esse treinamento que pode te ajudar na tua meta agora. Marcelo, e para você, como é que foram os resultados de toda essa mudança que você se propôs fazer? Bora. Só puxando um gancho aí. Moçada, só esse diagnóstico já vale ouro.
Bora lá. Os meus resultados também, eu fui muito feliz naquilo que eu consegui, né? Eu acho que, assim, o meu 2018, né, foi quando a gente começou o trabalho, que eu fiz o meu primeiro trabalho na Dale. Depois a minha sócia foi, Soraya, eu acho que ela até está aí na sala, e Amanda também. Mas o meu maior troféu, o meu maior resultado, eu vou colocar a mão nele daqui 60 dias. Eu estou terminando uma nova unidade, né? Foi fruto de ouvir a minha equipe. Eu senti que a equipe estava precisando de um outro ambiente, que as coisas iam crescer, né? Eles me sinalizaram isso. Que legal! Várias formas, desde preparação individual, esforço individual de cada um, me sinalizando, olha, eu vou crescer, presta atenção, eu vou crescer, eu preciso de um espaço, a gente precisa de um espaço maior. E aí foi inflando. Então, a clínica, eu estou montando os armários, são 200 metros que legal. de clínica. Uau! Grande, 200 metros, a gente tem uma unidade de 70 metros, a gente vai para uma de 200, com muita coisa tecnológica, do jeito que a gente gosta, comando de voz, para estúdio de fotografia, centro de escaneamento. Olha só! Assim, a odontologia que todo dentista sonha de fazer, né? Que legal! Então, eu acho que esse é o meu maior troféu, né? Que show! Além disso, os meus colaboradores que já estavam com mais de 10 anos, hoje são meus sócios, eles estão dentro do meu contrato social, então ganhou corpo, né? A minha empresa, que faturava 1,5 milhão por ano, mais ou menos, hoje ela fatura mais de 2 milhões. Uau! 2018, 2017, 1,5 milhão, 2018, 2019 fechou com um pouquinho mais de 2 milhões. A gente tinha uma meta de crescimento 10% ao ano, que eu já achava muito expressiva. Todo ano começava, eu falei, cara, nós estamos doidos, não tem jeito. Mas vamos colocar a cenoura na frente do coelhinho e vamos correr atrás. Legal. E aí a coisa, de repente, batia um mês, batia meta, o outro também foi, cara, está acontecendo, o que é isso? É esforço. Que show! É trabalho conjunto, né? E aí esses conceitos, gente, uma empresa de 107 anos, a Dale desenvolve trabalho há 107 anos. Quem conhece um pouquinho da filosofia dele, quando eu conheci e eu entrei, falei, caraca, se funcionou para tanta gente, eu te falei isso, Jéssica, eu já, na minha defesa, né, eu também falei isso, falei, se funcionou para tanta gente, de diretor, CEO de multinacionais gigantes, analistas, trainers, funcionou por que para mim não iria funcionar? Então, a gente tem que se jogar. E aí, o intangível, né, que muitas vezes fala, cara, são coisas simples, que a armadilha do conhecimento, você acha que na sua prática você exerce, mas na verdade você não exerce, que bloqueia o seu crescimento. E na hora que você desdá esse nó, entendeu? O resultado aparece. Olha que legal. Então, é mais ou menos por aí. Que show! E parabéns já, né, pela clínica nova. Eu já falei para você e vou agora registrar em público que eu estou esperando o convite para poder ir lá conhecer. Estou doido para fazer uma festa de arrumo, um coquetel, pois tudo mais, e essa pandemia... A hora que tudo isso passar, né? A gente vai caminhando para o final aqui da nossa conversa. Eu quero perguntar um último cenário, assim, mas enquanto isso, vou pedir para o pessoal ir colocando aqui as perguntas no bate-papo. Então, a Rebeca, a Isabela, o Vitor estão trabalhando aí nas perguntas. Se a gente o que não conseguirmos responder aqui, a gente vai abrir um espaço para responder as perguntas, mas o que a gente não conseguir responder, a gente vai depois responder lá no WhatsApp para vocês. Então, joguem as perguntas de vocês aqui no bate-papo, para a gente poder ir já colecionando algumas perguntas. E aí, até aproveitando o que você falou, Marcelo, esse cenário, né, que a gente está hoje. E aí a gente ouve muita coisa de vários lados, de pessoas com opiniões muito diferentes. Como é que vocês veem esse cenário hoje? Assim, qual a importância agora
dessa nossa capacidade de assumir, né, as rédeas do nosso negócio, da nossa carreira, num momento como esse que a gente está vivendo agora, né, e conseguir perceber o valor daquilo que a gente faz mais do que nunca. Como é que vocês enxergam todas essas mudanças que vocês fizeram, assim, nesse momento, para pessoas que ou estão pensando em fazer mudanças parecidas, ou estão precisando fazer mudanças parecidas, e estão com esse cenário, né, externo? Marcelo, pode começar. Bora, vamos lá. Cara, essa pandemia pegou a gente pelo pé e colocou a gente de cabeça para baixo, né? Então, a gente, lá na empresa, a gente está sendo exigido, acho que como nunca, um poder de readaptação que até então, como empresário, eu nunca tinha vivido. E aí eu falo empresário como dentista, dono de clínica, porque é uma empresa, né? A economia, ela funciona, é muito interessante, a engrenagem afeta todo mundo, né? Qual que tem sido as nossas armas? Com o que a gente está lutando lá para a gente poder lutar contra tudo isso? Uso de novas tecnologias. Isso não tem como você fugir. Você precisa dominar as novas tecnologias, né? Hoje a gente consegue dar um suporte para o cliente como antes a gente não conseguia. Hoje eu tenho paciente em tratamento lá na clínica, por exemplo, da mesma especialidade que Janine, que ele vai na clínica a cada 60 dias. Eu quase que trato ele à distância, né? Então, graças à tecnologia digital. Olha só. E outra, eu queria salientar, deixar muito forte, que eu acho que é importante, o poder da equipe. Ter uma equipe coesa, uma equipe que se comunica bem, porque muitas mentes pensam melhor do que uma. Então, nesse processo, a gente fazia reunião da equipe pelo Zoom no início, que estava tudo fechado, e cada um ia soltando uma pílula de ideia, uma inovação, uma coisa que podia ser aplicada, e na hora que a gente somava aquilo ali tomava corpo, né? E o resultado apareceu. Quando começou, eu fiquei assustado, as previsões, os rumores eram muito ruins, né? E a gente procurou não perder o time da reação, né? Não ficar dentro do armário, não se esconder com medo de tudo isso. A gente procurou o que nós vamos fazer, o que precisa. É biossegurança, então vamos investir em biossegurança, vamos comunicar que a gente está investindo em biossegurança, que a gente está pronto para receber o nosso cliente, né? Então, a gente teve que ter um time de reação rápido, porque quem não teve, a gente participa de alguns grupos, foi muito sofrível para quem realmente demorou, não se posicionou, e aí a coisa pegou de uma maneira muito mais grave, né, a nível de receita, do que para quem que teve uma reação mais rápida. Show. E aí vou até aproveitar o que você falou, né, da tecnologia, assim, vou acrescentar meu ponto de vista, né, que o que eu tenho percebido, assim, que nem precisa ir muito longe na tecnologia, né, a gente ainda tinha muitas pessoas que estavam receosas e que ainda estavam se segurando ali de partes da tecnologia muito, muito básicas ainda, né? Então, alguns programas, algumas coisas que de repente a gente percebeu, putz, as pessoas têm muito mais dificuldade do que a gente imaginava. Então, se ainda tem traços dessa tecnologia que você, como empresário ou como autônomo, ou para gerenciar a sua carreira, tá vendo que tá pegando, passou da hora, não dá mais para esperar mesmo, né? Tem que ir atrás, tem que fazer. Aproveita essa onda dos cursos na internet, tem muita coisa, né, de conhecimentos técnicos de Excel, de coisas de tecnologia que a gente precisa, não é mais opcional, né? E a outra coisa que você falou da equipe, assim, é que quando a gente tem essa equipe formal, tem que ser aproveitada, e se você não tem,
converse com outras pessoas, né? Se você é o seu negócio, traga pessoas dos seus amigos, dos seus parceiros, às vezes pessoas têm a mesma formação que você, ou a tua família, para te ajudar a ter esses insights. Se você estiver falando de negócio com outras pessoas, você vai ter insights importantes, né? É uma das coisas que eu acho mais interessante que o Dale Carnegie Course proporciona também, a gente ter muita gente de especialidades diferentes falando de negócio. E aí você vai perceber, eu lembro que a Soraya mesmo, tua sócia, na época, tinha uma pessoa de um comercial de uma universidade lá, e ela trocou muita ideia, né, com a pessoa para implementar o comercial da clínica. Então, converse de negócio com outras pessoas, né? Não converse só de contabilidade, não converse só de teorias jurídicas, não converse só de estratégias da medicina, converse de negócio, de número, né? Não seja o cara que conversa sobre trabalho, seja o cara que conversa sobre negócio, né? Que em negócio a gente consegue conversar entre pessoas que têm negócios muito diferentes. Janine, e você? Como é que você vê esse cenário aí? Jéssica, eu concordo bastante com o que o Marcelo falou. A gente tem que ser rápido, né? Se adaptar, mesmo porque as pessoas que utilizam os nossos serviços, elas não podem ficar se sentindo abandonadas, né? E nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que dar essa atenção mesmo que a gente acabou de conversar, que é muito importante. Né? Então, você ouvir, você estar disponível, isso que vai fazer a diferença, eu acho, nesse momento. Legal. Para a gente tem que ser resiliente, né? A gente está saindo da zona de conforto todos os dias. É verdade. E para os nossos clientes, né, os nossos pacientes, a gente tem que ainda dar mais atenção ainda do que a gente daria se fosse um consultório. Legal. Eu acho que isso faz a diferença. Show. E aí isso já leva a gente para o que a gente vai conversar na semana que vem, no drop da semana que vem, que a gente vai estar falando de menos problemas e mais soluções. Como é que a gente faz essa virada no nosso raciocínio mesmo, né, de pensar menos nos problemas e mais nas soluções. Afinal de contas, esse momento que mais tem impedido da gente é solução e solução para coisas novas que talvez a gente nunca tenha imaginado que iam acontecer, né? Para quem perguntou, a gente colocou aí no bate-papo, mas o drop de hoje vai estar no nosso YouTube. Vou pedir para a Rebeca colocar o link do YouTube aqui para a gente poder receber vocês lá. A gente tem tempo aí para duas perguntas. Deixa eu ver se a gente pega algumas perguntas aqui que estavam aqui no bate-papo. O Breno colocou assim, ó, essa lógica que a gente conversou ao longo desse drop todo, funciona para todo o tamanho da empresa e para qualquer nicho? O que vocês acham? Marcelo, o que você pensa sobre isso? Funciona demais. A gente estava conversando aqui, sabe como eu tive esse insight de falar rápido, vamos que a pandemia você precisa sair, não fica trancado não, que não é por aí. Sabe onde que eu tive esse insight? Eu participei de uma reunião, olha que coisa fantástica hoje, o tanto de pessoas, né, gente de outras cidades, a tecnologia ela proporciona para a gente uma troca de informações, uma corrente do bem, quando ela é usada para o bem, olha que coisa magnífica, né? Então, eu participei de uma reunião com a Abílio Diniz, olha, com o CEO da Profarma, uma das maiores redes de farmácia, né, do Brasil, e com o CEO da Vulcabras. E aí o Abílio Diniz, ele já está com 80 anos, o cara já viveu crise do petróleo, inflação alta, já teve vários tipos de negócio. Tem experiência, né, com esses momentos. Ele falou justamente isso, falou, agora o momento é de se preparar. A gente está indo para uma guerra. Quem se preparar melhor vai sobreviver melhor. A estratégia é essa, né? Então, o que isso tem a ver com odontologia? O cara é dono isso, legal. Não é clínica odontológica, né? Então, o mundo empresarial tem essa mágica, né? Da gente ter conceitos, partilhar, né, de conceitos que servem para todo mundo. Para todo mundo. Só precisa usar as ferramentas, saber fazer uso delas.
E aí me lembra de tem um trainer na Dale Carnegie, o Jefferson, que sempre fala isso. Ele fala que cara, eu só comecei a ser bem-sucedido na Dale quando eu deixei de ser o cara que vendia treinamento e passei a ser o empresário de uma empresa de treinamento, porque é muito diferente, né? Então você vê que não é o nicho, né? É o fato de você conseguir falar de negócio, de insights, de coisas de negócio ou de carreira, independente do nicho onde você está. As pessoas vão enfrentar esse momento, vão enfrentar saltos de carreira parecidos em que elas vão ter que trabalhar. Então, se a gente conseguir conversar sobre negócio e sobre carreira, independente do nicho, do tamanho da empresa, a gente está falando a mesma língua e consegue trocar experiências muito valiosas, né? A outra pergunta... Oi, Janine, pode falar. Ô, Jéssica, você sabe, fica parecendo que a gente está falando de duas coisas, às vezes até opostas, né? Que é negócios, né? Então a gente falou que tem que profissionalizar, que tem equipe, que tem negócio, que tem dinheiro. E a gente falou que a gente tem que ouvir, que a gente tem que, né, cativar, de coisas relacionamentos. Então fica parecendo que é uma coisa contraditória, assim, mas como que eu vou ter uma empresa, pensar em lucro e ser humano, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, assim, que o que eu mais admiro em vocês, né, na filosofia da Dale Carnegie, eu falo que é uma humanização das empresas que vocês fazem. Então, eu já tive a oportunidade de fazer com dono de construtora, dono de, sei lá, de cara que era, assim, tinha uma equipe gigante, né? Tinha um cara que tinha, sei lá, 100 caminhoneiros, ele era dono de uma transportadora, sei lá. Então, assim, e chega com aquele conceito empresarial, de chefe, de lucro, e sai uma pessoa que está preocupada com o colaborador, que chama a pessoa para uma conversa, né, para ouvir quais são as expectativas, as dificuldades, ouvir sugestões. Eu acho bonito isso, sabe? Eu sempre falo para todo mundo, eu falo que é uma humanização mesmo das empresas. Que bom, obrigada. É muito legal ver. Então, não são coisas contraditórias, né? São coisas que andam muito junto. As pessoas que têm muito sucesso, muitas delas, né, a maioria, sabem se relacionar bem com as pessoas da empresa. Sim, que legal. Obrigada pelo teu elogio. Fico muito lisonjeada, porque realmente é uma das missões que são muito caras para nós na Dale, né? A gente tem foco em negócio, a gente está focado em dar resultado, em conseguir números e indicadores, e a gente sabe que dá para fazer isso de um jeito que a gente não precisa atropelar ninguém, de um jeito que a gente não precise fazer nada que vá contra os nossos valores. Então, realmente é uma coisa que a gente acredita muito e que está presente aí na nossa filosofia, na nossa metodologia de treinamento, né? Vou fazer a última pergunta, Janine, para você. Vocês eram tímidos? Eram tímidos para conversar com as pessoas? A Cleide que perguntou. Tiveram que enfrentar essa barreira ou não era uma dificuldade? Olha, para mim não era muito, né? Porque eu nunca tive muito, assim, esse problema de me apresentar, né? Eu sou professora, não tenho muito receio, assim, né? Frio na barriga todo mundo tem, né? Mas isso é normal. Não existe ninguém, eu acho, que não tenha, né? Na hora que vai falar em público. Mas eu insisti por 1 ano pro meu marido ir, né, Jéssica? Porque Verdade. Ele é muito tímido, ele é muito, muito, extremamente tímido. E eu demorei muito para convencer ele. Isso porque a Jéssica disse que eu sou influenciadora, né? Que você falou. É verdade. Então, assim, demorei 1 ano. E ele foi até máxima realização da turma dele, que é o prêmio que dá para a pessoa que mais se superou. Se destacou, então, é verdade. Eu não tinha esse problema, mas o meu Marcelo marido tinha e ajudou muito ele, porque a gente vai muito lá na frente aí no treinamento, é muito legal. Olha os spoilers, Janine. Marcelo, você agora tinha não tem na frente, desafio? porque agora é online. Gente,
Depois me chama no privado que eu dou todos os spoilers para vocês. Ah! Brincadeira! Ai, ai. Você já teve esse desafio da Então, timidez, Marcelo? confessou minha mineirês, né? Esse ai, ai. Não, assim, eu não me considero uma pessoa tímida, né? É lógico que, principalmente quando você se prepara para estar em público, geralmente esse processo, quando você vai dar uma palestra, acho que a verdade ela se sustenta, né? Se você não tem uma verdade para transparecer, não é sustentável, principalmente no longo prazo, não vai para frente. Então, acho que a base de tudo é se a gente está verdade. apoiado nas coisas firmes, né? Tá tudo certo. Isso. Cleide, eu vou te ajudar, então, para não ficar parecendo assim, ó, que ninguém supera essa barreira. Eu era muito tímida, eu tinha pânico de falar em público. E eu tomei essa decisão na minha faculdade. Eu não gostava mesmo, de jeito nenhum. E nunca estaria na Dale se eu não tivesse me arriscado, assim. Eu, na faculdade, peguei uma monitoria que eu era obrigada a dar aula para auditório de 200 pessoas e foi o jeito que eu arranjei de me obrigar a estar num cenário que eu tivesse que me expor a isso, porque eu sabia que isso ia voltar, independente da carreira que eu escolhesse. Então, eu enfrentei essa barreira aí de ser tímida e de ter que romper. E depois, nos treinamentos da Dale, isso quando eu fui participante, né, voltou muito para mim em venda. Eu também tive esse desafio com venda e até desapegar do negócio de que venda era bom, de que eu sabia vender. Então, são barreiras que a gente vai encontrando aí ao longo da carreira e depois, se você quiser, eu te conto a minha história completa também, para você não desesperar, que esse é um problema que é resolvível. Gente, já são 8h22, nem parece que o tempo passou, foi muito boa essa conversa. Eu queria agradecer muito a vocês dois. A gente vai estar com esse, como eu comentei antes, a gente vai estar com esse drop no YouTube, então a Rebeca colocou aí o link para vocês, se quiserem acessar depois. Semana que vem tem outro drop, menos problema, mais solução. Não deixa de entrar no WhatsApp para você poder se inscrever nesse drop antes de todo mundo. A gente vai mandar lá o link para você se inscrever. E para você também receber ao longo aí da semana novidades e de repente, se você tiver outra pergunta, entrar lá e a gente poder ter a chance de te responder também, e com todo o cuidado que a gente quer dar para vocês que estavam presentes no nosso drop. Janine e Marcelo, muito obrigada. É sempre um prazer trabalhar com vocês. A gente já teve como participante, Janine veio depois como assistente graduada, que é refazer o treinamento num momento novo, né? Um presente que nós da Dale Carnegie damos para pessoas que merecem fazer de novo. E é um prazer estar com vocês conversando sobre negócio, que eu sei que vocês são pessoas muito íntegras e estão sempre apostando em melhorar. Então, obrigada por compartilharem a experiência de vocês com a gente. Querem agradecer todo mundo também? Obrigada, viu, Jéssica, pelo convite. Me sinto honrada. Você é uma pessoa inspiradora, me deu muitos insights, me ajudou muito em muitas coisas, assim como todos da Dale, sempre me tratam com muito carinho. Eu adoro vocês e serei sempre grata por tantas coisas boas que vocês compartilharam comigo. Obrigada, pessoal, por terem ficado aí até agora. Obrigada. E não saiam que a gente precisa da ajuda de vocês daqui a pouquinho. Vou abrir espaço para o Marcelo, mas a gente precisa de mais 2 minutos para vocês nos ajudarem numa coisa. Desculpa, Marcelo, vai lá. Vamos lá, gente. Foi gostoso demais, né? Esse bate-papo nosso. Valeu. Eu espero poder ter contribuído um pouquinho com a minha vivência, tudo aquilo que a gente vive lá na empresa. E eu estou à disposição sempre. É um prazer estar junto com a Dale, eu me jogo, confio demais. E estamos juntos. Obrigada. Inclusive, a Rebeca vai pôr aqui no bate-papo para a gente os contatos, Instagram, LinkedIn, meu, do Marcelo, da Janine. Quem quiser se conectar com vocês aí, pode ficar à vontade. Sim, totalmente disponível. Obrigada. E o Vitor vai fazer um favor para a gente, vai abrir uma enquete. Para nós da Dale Carnegie, um ponto muito importante agora é ter retorno de vocês. A gente faz isso com todo cuidado, com todo carinho, pensando em trazer alguma coisa que tenha valor para vocês que estão nos ouvindo.
Então, a gente precisa de 2 minutos para vocês responderem para a gente o que valeu disso que aconteceu e alguns temas que talvez você queira ouvir nos próximos drops que a gente for planejar. Então, o Vitor vai abrir uma enquete para a gente, vai aparecer na tela do seu computador, são 3 perguntas rápidas de sim ou não e a última de múltipla escolha para você nos ajudar a programar os próximos drops e estar oferecendo alguma coisa que agregue valor para você também. Vitor, você consegue colocar aí para a gente? Jéssica, boa noite, pessoal. Já está aberto já, o pessoal já começou a responder. Show, que bom, obrigada. Dois minutinhos aí só para a gente poder entender mais ainda e, quem sabe, nos próximos oferecer alguma coisa ainda mais interessante e tá sempre trazendo assuntos relevantes para vocês. Oi, Soraya, você tá aparecendo para mim aqui agora. Oi! Bom te ver. Quem mais está por aqui? O Adailson continua aí, olha. Oh, muito bem. E aprendendo, viu, doutora Janine? Oh. Muito bom. Eu fiquei feliz que o senhor ficou aí até o final. Obrigada. O Carlos está com o manual. E se a senhora se lembra de uma coisa, eu tenho 77 anos e terminei de fazer um MBA de 480 horas em gestão de cooperativas, porque eu sou o diretor técnico de uma, e vocês estão me ajudando bastante, inclusive essa na live. Que bom! Parabéns pela MBA! Vitor, e aí, como é que tá? Eu tô quietinho aqui. Oi, Carlos. Eu tô aprendendo com a Janine de ficar só ouvindo, mas eu tava o tempo todo querendo falar. Mas eu me segurei aqui, porque, olha, eu tô aqui com a minha apostila de 1999. Que legal! Quando eu fiz o curso, e aí eu me identifiquei tanto com o curso que eu fui convidado para ser assistente graduado na época, né? Uhum. Então eu tenho um carinho muito grande por vocês aí. E hoje a Janine fez o curso e ela até me citou aí porque ela realmente, eu falava, Janine, você tem que fazer esse curso, você tem que fazer esse curso, até que ela hoje muito mais influenciadora da Dale Carnegie do que eu. Não é não, Janine? Que bom, obrigada pela sua presença, viu? É um prazer enorme poder contar com o parceiro. Por causa do Carlos Henrique, ó. Esse aí, viu, Jéssica? Apresentou e insistiu tanto, recomendou fortemente que eu fosse fazer. Já conhecia muito de nome, Carlos, mas é ótimo poder pôr agora um rostinho aí no nome que eu já conhecia. Seja muito bem-vindo sempre. Legal, vou desligar o microfone aqui para deixar os artistas... Vamos ver aqui. E aí, Vitor, como é que tá? 76% já, Jéssica. 76%, show. Falta mais um pouquinho aí. Olha, Jéssica, eu vi que tem uma amiga minha aí de Cuiabá, que foi minha aluna na UNB, a Francisca, e uma amiga minha de infância, daqui de Fernandópolis, que mora em São Paulo, a Márcia. Olha, sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui. A Francisca está até com a câmera ligada aqui, seja bem-vinda, Francisca. Ó, e a Rebeca já está avisando para a gente que o link de inscrição do Drop da semana que vem já está no grupo do WhatsApp, então se você ainda não entrou no grupo, que ela colocou aí o link e quer se inscrever para o nosso Drop, já entra lá, que ela já disponibilizou o grupo para quem está lá já disponibilizou o grupo, já disponibilizou o link para quem está lá no grupo do WhatsApp. Muito bem, acho que dá para encerrar aí, né, Vitor? Beleza. Show. Gente, obrigada pelo cuidado de darem o retorno para a gente, isso é muito importante para a gente continuar trazendo pessoas e temas que agreguem para vocês. Espero encontrar vocês aqui na semana que vem, então. Boa noite, bom descanso para todo mundo e até a próxima. Para você sair da conferência, é só clicar no X lá, que vai pedir para você confirmar
E a gente se vê na semana que vem. Um abraço para todo mundo, gente. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. pessoal. Até mais. Jess, Oi? apareceu para mim, eu posso encerrar a pesquisa? Você já encerrou, Vitor? Não, deixei aberto aqui, ainda, mas uma pessoa ainda respondeu no final aqui. Ah, tá. Deixa aí um pouquinho, vai que alguém tá respondendo ainda. Renato, muito obrigada pela presença. Marcelo, brigadão, viu, querido? Foi um prazer enorme estar aqui com você. Bom descanso, manda um beijo para suas meninas todas aí. Rebeca, acho que você pode parar a gravação. Não sei quem estava